Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Como falou o nosso querido irmão, o tema tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de começarmos propriamente a falar a respeito desse momento em que Jesus vai pronunciar essas palavras, vamos verificar o contexto um pouco mais extenso, para que tenhamos assim uma ideia do que estaria acontecendo. Jesus havia, no capítulo 14 de João, ele já havia feito a promessa do Consolador. E logo depois, no capítulo 15, ele tece várias considerações sobre a vinha do Senhor. E agora, no capítulo 16, ele vai falar um pouco também a respeito do momento que ele estava vivendo, ele, Jesus. Então ele vai dizer assim, porque ele já tinha feito a promessa no capítulo 14 de João, no capítulo 16 de João, evangelista, ele vai voltar ao assunto, ele vai dizer assim: quando, porém, aquele que vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai possui é meu. Por isso, eu disse que falei que ele está recebendo do que é meu e vos anunciará. Um pouco mais e não me contemplareis. Novamente um pouco e me vereis. Então disseram os discípulos uns aos outros: que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me contemplais. Novamente um pouco e me vereis. E vou para o Pai. Os discípulos ficaram intrigados. Aqui estão repetindo as frases que Jesus falou: um pouco mais e não me vereis, não me contemplareis. Eles estão repetindo e perguntando o que é isso, o que Jesus está dizendo. E Jesus percebeu então que queriam interrogá-lo. A partir daí, ele vai aos poucos citando as dificuldades. Ele já estava prevendo, não é, o que aconteceria. E essa frase é exatamente na parte final, quando ele diz assim: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É esse momento muito especial em que Jesus está se despedindo. Esse, como eu disse, é o capítulo 16. No capítulo 17, Jesus vai fazer uma prece que João Evangelista registra, que é a prece na qual ele se despede, na qual ele fala com Deus, com o Pai do céu. Portanto, ele está aqui já vendo a parte final da sua missão aqui no plano terreno. E por isso é importante nós entendermos um pouco esse contexto. Por que ele falou isso? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que venceu mesmo? Vamos ver então, a partir de agora, o que nos fala inicialmente Lucas, no capítulo 17, que o registro de Lucas, no momento em que os fariseus foram fazer uma pergunta a Jesus. Isso aqui é para fazermos a abertura da nossa conversa dessa noite. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão veja aqui ou veja ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. É muito importante essa passagem, porque o tempo todo nós vamos encontrar Jesus mencionando em dados momentos a respeito do reino. Lembremos que na prece do Pai Nosso, ensinada pelo próprio Mestre, ele vai dizer: venha a nós o vosso reino. É um tema que ele repete, porque é preciso que nós todos
que viríamos 2000 anos depois, estivéssemos bem certos dessa passagem, conforme ele diz aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Isso aí é da maior importância, como nós vamos ver na nossa conversa dessa noite. Mas inicialmente, Emmanuel vai fazer uma explicação, um esclarecimento de como estava aquele momento. E aí ele vai explanar, como eu coloquei aqui, quando ele diz, tem de bom ano eu venci o mundo, quais eram as circunstâncias que estavam acontecendo. E Emmanuel então diz assim, as circunstâncias em que se encontrava Jesus. No conceito do mundo, ele era um vencido vulgar. Alguém qualquer, muito insignificante, muito desconhecido do resto da população, do resto das criaturas, e por isso era uma pessoa vencida, fracassada, e que não tinha o menor destaque na comunidade ou na cidade. E Jesus, então, ele no conceito do mundo era esse vencido. E a partir daí, ele entraria em amarga solidão. Porque ele ficou, e nós sabemos disso, totalmente incompreendido pelos homens. Apenas um pequeno grupo que o estava seguindo, que já estava com ele há mais tempo, os seguidores, aqueles que eram os discípulos e depois se tornaram os apóstolos, esses estavam ao lado do mestre. Mas era um grupo muito pequeno, vamos dizer assim, insignificante diante da população, diante disso que está dizendo ali, no mundo, o mundo. Diante do mundo, ele era muito significante. Outra coisa, totalmente incompreendido, e ele sabia que os companheiros se dispersariam a partir do momento em que vissem a situação, ele sendo levado como prisioneiro e havendo logo ali o julgamento. Eles já estavam, os discípulos, totalmente impressionados, amedrontados. Por isso cada um fugiu para um lado, com receio de também ser levado, de ser feito prisioneiro e depois executado, que era o que eles já estavam pensando. Por isso, Jesus já sabia que os companheiros se dispersariam. E outra coisa que estava presente ali naquele momento era a circunstância da flagelação, do sofrimento que ele iria sofrer. Ele seria vítima de muitos sofrimentos. E por isso, Jesus estava consciente do que iria acontecer. E os discípulos, por sua vez, à medida que as coisas fossem tornando-se mais sérias, mais graves, aí sim é que eles deixaram o mestre e cada um foi para um lado. Quem é que ficou? Só um ficou, João. João vai ficar ao lado de Jesus. Ele era malquisto pela maioria e foi perseguido e foi traído. Eram os aspectos daquele momento e era o que Jesus estava sofrendo. As circunstâncias todas, conforme Emmanuel está esclarecendo. As intenções do mestre, tudo aquilo que ele ensinou, aquela abertura mental, ensinamentos que possibilitariam aquelas criaturas uma nova visão acerca do mundo, acerca de si próprios, é claro que eles não entenderiam. Havia ainda uma barreira muito grande da ignorância, da falta de vontade de entender, porque às vezes a pessoa até sente que está sendo convocada para alguma coisa, está sendo interrogada, mas tem medo até da resposta, de saber que ali poderia haver qualquer coisa diferente e as pessoas não queriam passar por isso. E com isso tudo envenenaram todas as situações, tudo que podiam fazer, distorcendo aquilo que o mestre ensinou, eles estavam realizando. E Jesus percebeu o ódio de que se tornara objeto. Na sequência, ainda Emmanuel falando, reconhecia-se, Jesus sabia, a poucos passos da morte, condenado, mas é claro que sem culpa alguma. Mas, entretanto, apesar disso,
ele vai dizer para os discípulos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí vem a pergunta: será que venceu mesmo? É o que nós vamos deixar para falar mais adiante, não é? E aí o mestre, agora Emmanuel, vai colocar como se o mestre estivesse falando com cada um de nós. Quando te encontres em crise, lembra-te de mim, quer dizer, o mestre falando, ou Emmanuel falando por ele, lembra-te do mestre. Para nós lembrarmos do mestre, o exemplo dele, quando estivermos vivendo uma crise dolorosa, um sofrimento que aconteceu na nossa vida, alguma coisa que apareceu como uma provação, às vezes, muito grande, que nós nos lembremos do mestre, do exemplo dele, porque aparentemente batido, como ele diz aqui, não é? Subjugado, seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Olhando sobre esse outro prisma, pelo prisma espiritual, ele seria o vencedor. E aí é o que Emmanuel está explicando. E para terminar essa mensagem está no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel está comentando a parte final. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Estamos tendo, então, uma noção, a partir dessas explicações de Emmanuel, do significado da situação do mestre e da sua reação ante a própria situação de conflito, de sofrimento, de perseguição, de traição, tudo isso que estava acontecendo com ele. Por isso, é que, para encerrar a página, esse momento, a palavra dele, né, de Emmanuel, ele diz assim, que aquilo tudo ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer o mundo. Esse eu venci o mundo, nós vamos ver depois o que Jesus está querendo dizer. E Emmanuel já vai nos dizendo que esses todos que vieram para ajudar a humanidade a melhorar, eles não vieram para vencer no mundo material propriamente, no mundo físico, mas notadamente para vencer primeiramente o mundo em si mesmo, de modo, a partir daí, de modo a servirem ao mundo. É toda uma reflexão muito importante para nós, porque nós vamos depois, aos poucos, entendendo o que estamos fazendo no mundo. O que Jesus espera de nós? Qual será o nosso papel? O que deveremos fazer para auxiliar o mundo, para auxiliar a nós mesmos, para auxiliar as criaturas que convivem conosco, os que estão mais próximos de nós, e assim sucessivamente. Essa mensagem tem o título de Na Vitória Real. Continuando, Bezerra de Menezes, pegando ainda essa mesma linha de raciocínio, ele diz assim: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes à solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e a censura, e alongar o entendimento e serviço. Isso está no livro Espírito de Verdade, que contém mensagens de vários espíritos, e tem Dr. Bezerra de Menezes também. Olha o que ele está nos dizendo, que o espírita, a pessoa que realmente se aproximou da doutrina, que a doutrina foi introjetada no seu mundo íntimo, essa pessoa, ela já tem uma visão diferente do mundo. Ela é mais amadurecida, ela já olha o mundo, não com esses olhos superficiais que a maioria das pessoas coloca para entender a própria vida. Esse mundo físico, em que as criaturas querem tirar todas aquelas possibilidades de usufruir o mundo físico, as coisas físicas, de se beneficiar com isso. E Dr. Bezerra está dizendo
que para conseguirmos isso, nós temos que superar a condição de discórdia, porque muitas vezes isso acontece. Se a pessoa denota para aqueles que convivem com ela que ela está mudando, se ela se deixa perceber que ela agora quer procurar um outro caminho, está entendendo a vida de outra maneira mais positiva, mais amadurecida, o que acontece? Discórdia. Porque vem aqueles que querem impedir. Porque é muito ruim quando as pessoas estão num patamar de mais inferioridade, de repente alguém que faz parte desse grupo se eleva, melhora, quer sair do grupo, porque já está com outra visão de vida. O que acontece? Aqueles que estão ainda paralisados e que não querem sair desse estado, fazem tudo para segurar a pessoa, para impedir que ela vá para adiante. Isso é uma coisa muito comum, no sentido de que a pessoa quer sair, quer melhorar, quer progredir, mas os demais companheiros não querem, porque já que eles não têm recursos para fazer isso, não querem que o companheiro venha fazer, porque isso incomoda para eles, porque vendo o companheiro fazer, melhorar, progredir, sair daquele marasmo, daquela situação, eles não querem porque não conseguem. E com isso, não, que bobagem, não vamos deixar que ele vá, ele também tem que ficar aqui conosco, e com isso é mais um que eles querem que permaneça aí naquele estado, naquela espécie de hibernação mental e espiritual. Vem então a discórdia, e vem também a censura, censurando tudo. Esse caso daquele que se destacou da multidão ou do grupo, ele vai ser minado para não conseguir sair daquele estado e para continuar com eles. Agora, ele, Dr. Bezerra, aconselha alongar entendimento, ter outro entendimento em relação à pessoa, em relação a si mesmo, em relação ao grupo, ter um entendimento novo, que todos vão conseguir evoluir, todos vão progredir, todos vão ser mais felizes, e assim por diante. E serviço, ou seja, é muito importante servir, é muito importante trabalhar, é muito importante fazer qualquer coisa para sair daquele estado em que a pessoa está hibernando mentalmente e espiritualmente. Isso é tudo para nos incentivar, essas páginas, esses conselhos, esses ensinamentos, para nos incentivar a essa mudança. Emmanuel vai trazer uma outra ideia para nós, quando ele diz assim: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, de Jesus, não é? É necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem, acompanhando-lhe os passos. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Porque nosso propósito nessa noite, ao trazermos essa frase, é mostrar que, mesmo sofrendo, porque o planeta, sendo de provas e expiações, o sofrimento impera. Muitas e muitas vezes, em muitos momentos, ao longo dos tempos, o sofrimento, a dor, porque é um planeta de provas e expiações. E sendo um planeta desse nível, ele é um planeta inferior. Abaixo do nosso planeta, estão os mundos primitivos. Abaixo do nosso planeta, que é de provas e expiações, estão os mundos primitivos. E aí significa que o nosso planeta está em penúltimo lugar na classificação dos mundos. Mas pode melhorar. Nós sabemos que estamos vivendo a grande transição planetária, em que o planeta vai sair da sua condição de provas e expiações para entrar num patamar evolutivo melhor, que é, então, o planeta de regeneração, o mundo de regeneração,
que isso é uma mudança muito significativa e uma mudança definitiva, decisiva. E isso requer de cada um membro dessa humanidade que habita esse planeta, requer de cada um essa mudança para melhor, para ajudarmos o planeta a dar esse salto qualitativo. Por isso, o propósito é exatamente esse: entendermos que o sofrimento, as dificuldades, as lutas de cada dia fazem parte desse plano, fazem parte da nossa própria condição, porque se já fôssemos espíritos com uma evolução maior, já estaríamos também no orbe, no mundo, no outro mundo, com muito melhor condição vibratória e de elevação, de harmonia. Mas vamos voltar aqui para o que Emmanuel está dizendo. Se nós queremos uma aproximação com o Cristo, nós precisamos ouvir os ensinamentos dele e aplicá-los. Mas antes de tudo, vamos lembrar o seguinte: Jesus é um Espírito Cristo. Jesus, ele faz parte de um grupo de espíritos de altíssima elevação, que são os prepostos de Deus. E esse grupo desses espíritos, eles são co-criadores. Quem é o Criador? Deus. Deus é o Criador que criou o universo, criou todas as coisas, que criou todos os seres vivos, criou os seres inanimados e criou todos nós, os seres inteligentes da criação. Muito bem, nesse caso, Jesus é co-criador, faz parte de vamos dizer assim, de uma equipe, de um grupo que são espíritos ligados diretamente ao Criador. Deus é o Criador, e esses espíritos do qual Jesus faz parte são co-criadores. Por exemplo, o nosso planeta, ele foi criado a partir de uma nebulosa que se destacou do Sol, que se destacou e veio a formar o nosso planeta, o nosso orbe terreno. Mas este orbe terreno foi entregue a Jesus. Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele não criou nem o Sol, nem a nebulosa, nem coisa nenhuma. E nem o próprio orbe ele não criou. Quem criou foi Deus. Agora, o co-criador é que vai fazer com que o planeta, o orbe, venha a ter condições para ser habitado. A ter condições para que um dia o ser humano possa surgir ali e levar adiante uma jornada evolutiva. Então, esses espíritos co-criadores, eles são muito evoluídos. E Jesus é um desses membros. Isso está no livro A Caminho da Luz. Quem quiser ler, pode encontrar lá, que é um livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, mostrando o papel do mestre. E também no livro Mecanismos da Mediunidade, nós vamos encontrar a explicação de André Luiz dos espíritos co-criadores. Nesse caso, Jesus, governador do nosso planeta, ele vai preparar as condições deste planeta para que pudesse um dia, milênios depois, ter ali vida. Vida no planeta levou milhões de anos. E hoje a ciência já comprova isso. Não foi de repente que começou a ser habitado, que começaram a surgir os animais, as plantas primeiro, depois os animais, e assim por diante. Nós sabemos que isso é toda uma trajetória morosa, que leva aí bilhões de anos, até chegar ao homem, ao ser humano. E nessa hora começa então a nossa trajetória, criados por Deus e recebendo de Jesus essa condição de nos ensinar a caminhada, de nos sublimar, porque nós, para conseguirmos também a evolução, nós temos que entender a mensagem sublime do Cristo. E aí, aqui está ainda dizendo Emmanuel, para sermos discípulos dele, de Jesus, é necessário que nos disponhamos, que estejamos dispostos
com muita firmeza a conduzir o quê? A cruz de nossos testemunhos. Testemunhos de assimilação do bem. Porque é custoso, viu, meus irmãos? Não é fácil nós mudarmos os nossos parâmetros de vida, as nossas condições de vida, o nosso mundo interior. Isso tudo tem que ser modificado. E isso não é fácil. Ocorre, sim, é uma necessidade, mas ocorre dentro de nós uma luta muito grande para conseguirmos conquistar o nosso mundo íntimo, entender nossas fraquezas, entender nossas dificuldades diante de tudo que a vida apresenta. Mas nesse caso, temos que conduzir a cruz. A cruz representa a nossa bagagem. A cruz representa aquilo que nós já conseguimos vivenciar. Hoje nós temos uma bagagem, um acervo que conquistamos através também de milênios. É tudo muito tempo. Às vezes fala assim milênios, mas vamos dizer assim, na dimensão do mundo espiritual é diferente. A medida de tempo aqui na Terra é diferente daquela do mundo espiritual. É bem diferente. Então, falamos em milênios, mas não temos assim uma noção precisa de que tempo é isso, não é? Para nós é 1 milênio, 2 milênios e assim por diante. Mas no mundo espiritual talvez a dimensão seja diferente, não temos noção disso. Muito bem, então temos a nossa cruz, o nosso acervo, a nossa bagagem, conquistada em muitas lutas, em muitas dificuldades, em muita dor, muito sofrimento. E hoje ela continua, às vezes, com dificuldades, coisas dolorosas que o ser humano pode estar vivendo. E temos exemplo disso em muitos lares, em muitos países, para toda parte. Isso que nós estamos vivendo agora, essa ameaça, né? Essa pandemia, a pandemia ela acontece quando os países todos estão passando pela mesma condição, pela mesma preocupação, não é? Aquilo que pode estar acontecendo, e aí a pandemia se instala. Agora, nós não sabemos até onde isso vai, como é que isso vai ser debelado, como isso vai ser resolvido, mas nós sabemos que Jesus está acima de tudo. A nossa Terra, nosso planeta é como se fosse uma barca, e Jesus é o timoneiro. Então ele está guiando o planeta. E se essas coisas estão acontecendo, é porque a própria humanidade precisa passar por isso. Nossas vibrações, que são a maioria, né, a maior parte da humanidade, vibrações ainda desarmoniosas, desequilibradas, é que propiciam bactérias, vírus, essas coisas todas. Porque o que está sendo exalado pelo ser humano, exercido pelo ser humano, são pensamentos negativos, são pensamentos de violência, uma grande parte. Nós estamos falando que são todos os seres humanos. Mas vamos lembrar também que muitas vezes a mídia fala o tempo todo só em tragédias, em maldade, em crimes, e aí fala-se assim, e a parte boa não tem? A parte boa é mínima. E vamos olhar a questão 931 a 932 de O Livro dos Espíritos. Ali nós vamos encontrar uma pergunta de Allan Kardec, quando ele vai falar por que o mal parece preponderar. Que tudo é o mal, é a situação assim que está sempre mais presente. Qual a resposta dos espíritos? Não quer dizer que o mal prepondera, é que os bons são tímidos e o mal faz alarde. Então, o mal é propagado e os bons são tímidos. Mas hoje em dia, houve até uma melhora nessa parte da mídia, que já apresenta muito mais aquelas questões de solidariedade entre os países, entre os seres humanos. Nós sabemos que quando há uma tragédia num país, terremoto, maremoto, tsunami, qualquer coisa, outros países ajudam.
enviando tudo que eles possam contribuir para suavizar aquele sofrimento do país que está passando essa tragédia. Nós tivemos uma ideia disso quando aconteceu aqui conosco o Sobradinho, né, aqui no nosso país, né? Então, mas muitas vezes é a incúria do homem, né? O descuido do homem, a displicência, então, enfim, o ser humano passa pelo sofrimento, seja por uma razão, seja por outra razão. Mas essa é a cruz. Aí, diz aqui Emmanuel, que nós precisamos fazer o quê? Conduzir a cruz, a nossa cruz, não é? De nossos testemunhos de assimilação do bem. Porque nós queremos melhorar. E para melhorar, nós temos que vencer o passado. Nós temos que vencer o presente também. Muitas vezes tem pessoas que estão incorrendo no momento em situações muito viciosas. Mas elas precisam vencer isso também se quiserem caminhar de par em par com o progresso. Vejamos na sequência a questão que Emmanuel também está trazendo para nós, no Palavras de Vida Eterna, em relação aos padrões de Jesus. Porque a gente não tem, meus irmãos, uma noção da evolução do Mestre. A gente fala assim como estamos falando, né? Que é o espírito governador espiritual da Terra, é o espírito crístico, o espírito Cristo, e é o espírito co-criador, mas a gente não tem muita ideia do que representa isso. Agora o Emmanuel ele vai falar da seguinte forma, é um pequeno trecho de uma mensagem. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma, ou seja, essa mudança. Isto equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. A mudança requer tudo isso, mas entender esse padrão espiritual de Jesus. E nesse entendimento nós vamos o quê? Temos que pensar quanto aos ensinamentos dele, observar, ouvir e agir com acerto. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar a respeito de aspectos voltados para o Apocalipse, voltados para uma situação de mudança do próprio planeta. E aí ele vai nos aconselhar da seguinte maneira: olhai, vigiai e orai. Olha bem, a gente está acostumado a falar vigiar e orar, mas na verdade a frase que Marcos apresenta no evangelho dele é olhai primeiro, né? Olhai, vigiai e orai. É muito interessante o olhai, porque até então nós não tínhamos a noção completa da frase. Mas agora ficamos sabendo que olhar vem em primeiro lugar. O que nós vamos olhar? Já que vamos vigiar, já que vamos observar a vida para conseguir realizar alguma coisa melhor, evitar erros, evitar problemas, evitar quedas, nós temos que olhar em torno, olhar o que está acontecendo, olhar perto de nós e dentro de nós, como eu estou, qual é o meu propósito, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo no meu entorno aqui, próximo a mim. Então a pessoa vai olhar. E eu fui ver aqui, o que nesse livro aqui, o Novo Testamento, de tradução, né, de autoria de Haroldo Dutra Dias. Então eu fui olhar como que ele traduziu olhar, vigiar e orar. Ele traduziu da seguinte maneira: atentai, vigiai e orai. Então, o atentar parece que é mais forte, né, do que o olhar. Então atenta, fica atento, para olhar, para ficar mais atento às coisas da vida, às coisas que estão acontecendo, porque às vezes a pessoa é distraída.
Às vezes a pessoa se distrai com tanta coisa supérflua, bobagem, que a gente fala assim, é uma bobaginha, não é? Uma coisa tão pequena. E nós sabemos que do lado de lá, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver que essas coisas todas pelas quais brigamos muito, não valem nada. Não valem coisa alguma. E nem vão conosco. E nem vão na nossa vida. Nós vamos dispersar isso tudo. E por isso eu preciso atentar bem. O que vale a pena? Quem vale a pena mantermos, né? Quais pessoas que nós devemos manter o relacionamento, querer que estejam perto de nós. Vamos atentar bem para isso, porque às vezes nós estamos despachando alguns quando poderiam ficar conosco, que era melhor, e deixando alguns que não valia nada e despachamos outros muito melhores, não é? Então tudo isso a gente tem, são delicadezas da vida. São momentos que nós precisamos observar, ouvir, agir com acerto. Porque é uma tarefa que o Cristo nos reservou. Alguém já tinha imaginado que tem uma tarefa e que tem uma tarefa que o Cristo reservou? Temos. Jesus nos reservou uma tarefa. Cada um de nós vai descobrir qual é. É junto da família, é no âmbito profissional, é alguma coisa na área de ajudar ao próximo, de ser voluntário em alguma coisa, vai descobrir. Porque nós temos uma tarefa que Jesus nos reservou. E aí a gente fica meio assim, né? Será que eu vou desencarnar e não realizei coisa nenhuma? O importante é começar um pouco a descobrir, né, pouco a pouco, o que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar e o que nós podemos cuidar. E aí começa a cuidar dos pensamentos, não é? Nós temos que ter muito cuidado. Eu coloco dessa maneira, nós precisamos pensar no Espiritismo e depois pensar como espírita. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pensando o Espiritismo, refletindo, procurando cada vez mais aprofundar um pouquinho dentro daquilo que Jesus deixou para nós. Então estamos buscando essa condição de pensar no Espiritismo. Não basta ler. Ler já é bom, estudar é bom, mas vamos pensar o Espiritismo. E aí, a partir daí, aplicar na nossa vida. Pensar na vida como espírita. Por exemplo, muitas vezes diante de uma encruzilhada na vida da pessoa. Que caminho ela deve tomar? E aí ela está em dúvida. É um caminho aqui, um caminho ali, às vezes até 3 caminhos, 3 possibilidades, 3 condições, mas essa pessoa se diz espírita. É espírita. Frequenta, estuda, está participando há muito tempo, vai pensar como espírita. Eu, como espírita, o que eu devo fazer? E aí, procedimento como espírita. Mas muitas vezes, as pessoas que são espíritas há longos anos, agem no momento assim, como qualquer outras pessoas. Eu já vi muito isso. E especialmente numa separação conjugal. Uma separação conjugal, ela é, assim, a coisa que mais reflete isso. Porque, na maioria dos casos, as pessoas, quando vão se separar, não vamos analisar motivos, não vamos analisar situações psicológicas. Nós só vamos dizer, o casal vai se separar. Então, um deles vai embora, resolveu ir embora. Resolveu fazer a malinha dele ou dela e vai embora. Aí, o que fica sendo então preterido, o que fica para trás, no primeiro momento vai rastejar. Vai pedir a pessoa, até quase só falta ficar de joelho, para a pessoa não ir embora, para a pessoa ficar, etc, etc. Mas a pessoa vai embora porque ela já está feliz de ir embora. Já arrumou a mala dela e quer ir embora, vai embora. Então essa que ficou, essa pessoa que ficou, vai, aquele amor que dizia que era grande, se transformar em raiva. E às vezes até em ódio, não é? Então não tinha amor, coisa nenhuma. Era posse, era paixão. Aí o conto foi embora e tal. O que acontece? Tinha filhos no meio disso. Ela fala mal dele, do pai, com os filhos.
O pai fala mal da mãe com os filhos, joga um contra os outros. Assim age o espírita. O que o espírita entende? Nós não somos melhores que as outras pessoas. Não estou dizendo isso, mas nós temos uma compreensão que nós sabemos da nossa responsabilidade com os filhos. Para que vai falar mal um do outro? Então, cadê o amor? Porque quem ama nem precisa perdoar, porque não fica ofendido. Esses grandes vultos da humanidade, como Gandhi, por exemplo, vamos dar um exemplo de Gandhi. Quando certa feita, uma pessoa chegou perto de Gandhi e perguntou a ele se ele já tinha perdoado os seus algozes, aqueles que o levaram para a prisão injustamente. E ele disse que ele não tinha nada para perdoar, porque ele sempre entendeu, ele sempre estava compreendendo o que estava acontecendo e a posição dos outros. Então não tem nada que perdoar, não ficou ofendido. Quem não fica ofendido não tem nada para perdoar. Jesus, muitas vezes, ele falava no perdão, porque é claro que ele precisava nos ensinar o perdão. Mas ele propriamente não ficou ofendido com a humanidade, com aqueles que o condenaram à morte, porque se ele ficou ofendido, ele está ainda num padrão vibratório mais baixo. O próprio Kardec, ele fala o seguinte, que a sociedade parisiense que ele fundou, a sociedade parisiense que ele fundou e que dirigia, muitos daqueles que participavam, depois o apunhalaram pelas costas. Então havia muita rixa, muita divergência. O que ele fazia? Ele fala que nessas horas, ele levava o seu pensamento e ficava como que no alto. E aí, a gritaria dos que estavam aqui embaixo não o atingiam. Então, nada o atingia, porque ele colocou o quê? Padrão vibratório mais elevado, vibração mais elevada. Por isso, a briga que estava acontecendo, não o atingia. Então, quem tem amor, quem ama realmente, mas o amor real, o amor como Jesus ensinou, como Jesus exemplificou. Porque essa pessoa que separa da outra, se ela ama mesmo aquele que se foi ou aquela, não vai de maneira alguma procurar se vingar. E vai dizer assim, se ela não ficou feliz comigo, que seja feliz com alguém. Se eu não conseguir fazer essa pessoa feliz, que ela seja feliz mais adiante. Porque eu quero a felicidade dessa pessoa. Então a coisa é bem diferente, esse tipo de amor, né? Vamos andar um pouquinho mais depressa, por causa do horário, né? Mas aqui, já caminhando para a parte final, Emmanuel também vai nos dizer a respeito da missão do Espiritismo como Consolador prometido. Tudo isso que nós estamos falando aqui é exatamente essa visão que o Espiritismo dá para nós. Tem que ser uma visão diferente. Não pode ser a mesma coisa, não é? Temos que entender Deus de uma maneira muito diferente dos nossos irmãos. Esses nossos irmãos dos outros ramos do cristianismo. Ou seja, são cristãos, mas têm uma visão de Deus antropomórfica. É Deus que é igual a todos nós. Tem raiva. Deus tem raiva. Deus se vinga, Deus fica cansado, Deus fica feliz, Deus fica triste. É igualzinho o ser humano. Tanto é que as mães, às vezes, já criam as crianças assim. Fala com o filho, meu filho, não faça isso que papai do céu fica triste. Aí a criança faz qualquer coisa boa, papai do céu ficou alegre. O papai do céu ficou alegre, nem ficou triste, porque ele não está dentro desses tipos de mudança de humor, de sentimento. Deus é amor, Deus é justiça, e isso não muda nada, não muda. Deus criou as leis. Se você infringir a lei, vem a sanção da lei, a resposta da lei. Mas não é que Deus está lá de cima, olhando, Sueli fez uma opção de coisa errada, então agora vai para o castigo. Ou então esse Deus que manda os seus filhos para o fogo do inferno. Manda os filhos para o fogo do inferno,
Porque esses filhos cometeram algum pecado, alguma coisa, vão para o fogo do inferno. Quem dirige o inferno? Quem criou o inferno? Satanás. Então Deus manda os seus filhos, condena os seus filhos ao fogo do inferno para ficar sob os cuidados de Satanás. E depois, mais adiante, nem Deus consegue tirar de lá, porque Satanás, aquilo ali é eterno. O fogaréu do inferno é eterno. E as criaturas que vão para lá ficam ardendo naquele fogaréu eternamente. Pode ter Deus mais cruel do que isso? Que pai faria isso para o seu filho? Que mãe faria isso? Que pessoa queria isso para o outro ser humano? Ninguém quer uma coisa dessa. Então Deus é pior do que qualquer pai, qualquer mãe, dentro dessa concepção. O que a doutrina espírita nos mostra? Deus Criador. Deus que é amor pleno. Não modifica. Deus que nos possibilitou a cada um de nós as condições para a vida nesse planeta. Agora, sabemos que somos imortais, isso é importantíssimo. Nós nunca vamos morrer. Nós somos criados por Deus em determinado momento. E a partir daí, nós somos imortais. Nós temos diante de nós a nossa imortalidade. E aí vamos viver para sempre. Isso é difícil de pensar. Isso talvez, nesse momento, nós não consigamos aquilatar o que é isso. Mas vamos aos poucos absorvendo esses ensinamentos e entendendo Deus, como está aí o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, que é uma pergunta de uma sabedoria extrema, feita pelo aí no caso, o professor Hipólito Leon Denis Arrival, que depois vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, fazendo a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Já tirou qualquer possibilidade de falar, se falasse quem é Deus, é alguém, é um espírito, então que é Deus? A resposta, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e depois os atributos da divindade. É importante ler ali o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, porque aí nós vamos entender a grandiosidade acerca do Criador e como nós espíritas entendemos Deus, que é totalmente diferente. Por isso, aqui está Emmanuel dizendo que o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Eu quero dizer que esse livro foi lançado em 1939. Olha o que ele está dizendo, neste século de declive da sua história, porque logo depois viria a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele está dizendo que é o amparo do mundo nesse século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Nesse momento aqui, em que Emmanuel está apresentando essa mensagem, não é? É do livro A Caminho da Luz, ele está dizendo que o cristianismo, né, a feição da doutrina espírita, como cristianismo redivivo, trazendo de volta os ensinamentos do mestre, que foram adulterados, que foram modificados de todas as formas. E aí ele fala também aqui, né, que salvar as religiões, que se apagam entre os choques da força e da ambição. E é nesse caso, ainda continuando, é que Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que diante desse contexto da humanidade, a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Ele nos está mostrando esse panorama todo a partir da doutrina, para que nós possamos encerrar aqui a nossa conversa dessa noite com essa beleza do raciocínio de Emmanuel. Aí ele fala assim: trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências.
ainda que a pessoa sendo espírita e querendo de alguma maneira ajudar o próximo, ou até mesmo se ela tem uma tarefa de fazer palestras, de levar qualquer tipo de assunto para ajudar ao próximo no entendimento, ainda que as consciências estejam como verdadeiros desertos, que não absorvem, porque ainda não estão preparados para isso. Essas consciências fechadas, em que as pessoas permanecem da mesma forma que sempre fizeram, e não têm assim a menor vontade de melhorar, de progredir, de entender. A gente vê aí, as pessoas até hoje, século XXI, acreditam que Deus manda os filhos para o fogo do inferno. E há um paradoxo nesse negócio todo que é interessantíssimo, porque acreditam que Deus cria as almas a partir do momento da concepção. Ou seja, quando um casal resolve ter filho, o que acontece? Deus cria uma alma, ficando à mercê do ser humano. Se o casal não quiser ter filho, não tem. Se estiver evitando, se não quiser. Mas se tiver um filho, se até for de repente, se até for por acaso, até um acaso entre aspas, Deus vai correndo e cria uma alma para aquele espírito, para aquele corpo físico, porque a ideia é essa. Então, nós entendemos que Deus está submetido à vontade do ser humano. E isso é impossível, que Deus fica lá, do lado de lá, esperando o momento que o ser humano vai resolver qualquer coisa da sua vida. Então é assim, meus irmãos. Nós não estamos aqui criticando as pessoas, as ideias, sim, que é para mostrarmos essa dicotomia que existe entre um lado e outro, né? Muito bem, todos somos chamados ao grande labor e nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido é Jesus, né? E finalizando, lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. A noite não tarda era aquela noite que estaria acontecendo, porque, como eu disse, o livro foi ditado em 1938 e editado pela FEB em 39. E aí a Grande Guerra já estava, a Segunda Grande Guerra, né, já estava acontecendo. Por isso é que ele fala, a noite não tarda. Só que tem que nós vamos olhar que essa alvorada de luz ainda não, vamos dizer, resplandeceu totalmente. Ainda temos muitos momentos da noite, das dificuldades do ser humano, de tudo isso que nós já comentamos aqui, que todo mundo sabe. A noite ainda permanece, a noite da ignorância. E esse mundo que Jesus fala, não é? Eu venci o mundo. É esse mundo da ignorância, é esse mundo da corrupção, é esse mundo do ódio, de tudo isso que, na verdade, é próprio ainda do nosso atraso evolutivo. Mas Jesus venceu tudo isso. E fica o seu exemplo para todos nós, a fim de que possamos também, no momento de sofrimento, não desanimarmos. Tem de bom ânimo, ele não desanimou. Ele venceu esse mundo todo, com todas aquelas coisas que Emmanuel fala no princípio, como nós comentamos, e muito, muito mais, não é? E que nós possamos também vencer este mundo dentro de nós, porque nós trazemos um mundo dentro de nós, ou nós temos um universo dentro de nós, o nosso universo pequeno. Emmanuel, Leon Denis diz, não é? Ele menciona que o universo está em nós, tanto quanto nós estamos no universo. Nós somos cidadãos do universo. E numa outra página, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, Emmanuel diz, Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus.
sentir Deus em nós, isso é da maior importância. E nos dá um crescimento, nos dá uma alegria interior, nos dá uma certeza de que mesmo sofrendo, nós podemos vencer o mundo que ainda existe dentro de nós. Um mundo pequeno, de erros, de dificuldades, mas aos poucos entendendo que a luz da alvorada, essa alvorada feita de paz, de fraternidade e redenção, já nos está clareando a própria vida. Então, que Jesus nos abençoe. Muita paz, muito obrigado.